Boa tarde a todos. Boa tarde. Sr. Sérgio Cabral, o senhor, a sua defesa, requereu um reinterrogatório. O senhor já foi ouvido nesse processo? Já foi dada a oportunidade de o senhor se manifestar. Mas, como sempre digo, esse é um ato de defesa, aliás, é o ato de defesa por excelência, onde o próprio acusado faz a sua defesa, né, e não através de um defensor. Mesmo sendo um reinterrogatório, eu faço novamente aquele lembrete de que o senhor é livre para responder perguntas que queira responder, fazer as afirmações, esclarecimentos que interessam à sua defesa. Isso é um ato de defesa que o senhor vem colaborar. Não se sinta obrigado a nada, constrangido a responder nenhuma pergunta se não desejar. Consulte com liberdade seu advogado e ele sabe que pode prestar qualquer auxílio. Bom, o senhor já foi ouvido, o senhor conhece o processo, a chamada ponto final, operação, que teria relação com pagamentos de propina para empresários de ônibus. Já é conhecido. Eu quero abrir a oportunidade para o senhor, que sabe muito bem o motivo pelo qual pediu para ser reinterrogado. Então, o que o senhor gostaria de dizer, de colocar de uma outra perspectiva ou acrescentar ao seu depoimento, ao seu interrogatório anterior? Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer ao senhor, ao doutor Leonardo, à minha defesa, a oportunidade de, primeiramente, em nome de Deus, em nome da minha família, da minha mulher, dos meus filhos, dos meus netos, já que em breve vou ganhar uma neta, já ganhei um neto, vou ganhar uma neta, ter decidido contar a verdade, colaborar com a justiça, confessar, no sentido mais profundo do arrependimento, da palavra verdadeira à justiça e à sociedade. Foi nessa direção que eu pedi a Vossa Excelência, eu agradeço a oportunidade de vir falar nesse caso. Nesse caso específico, foi exatamente a transição que batia no meu coração e, se Vossa Excelência se lembrar, eu permaneci calado na ponto final 1 e na ponto final 2 até pedi para ser dispensado e julgo que nessa oportunidade eu poderia esclarecer tudo que o senhor, que o doutor Leonardo desejarem a respeito dessa matéria, como disse Vossa Excelência. Então, venho aqui, doutor Marcelo, com meu coração aberto e com a disposição de falar amplamente tudo que os senhores desejarem. Colaborar com a justiça, colaborar com a verdade e, em última análise, colaborar com o Rio de Janeiro e com o futuro, né, da nossa população, dos nossos filhos, dos nossos netos, revendo os meus erros, falando dos meus erros, né, e não é hora de falar em nenhum acerto, é hora de falar dos erros. Esse é um assunto, se o senhor me permitir uma breve introdução, que toca muito ao Estado do Rio de Janeiro a partir do governo Brizola, do primeiro governo Brizola. O governo Brizola, ele tinha toda uma influência na década de 50 e década de 60, onde se viu quebra-quebra dos bondes, se viu quebra-quebra das antigas cantareiras de Niterói. O Brizola toma a decisão de encampar as empresas de ônibus em 83. E ele toma conta das empresas de ônibus, expulsa os seus proprietários, e aí ele designa militantes e companheiros seus do PDT para tomarem conta das empresas e cria um grande imbróglio jurídico. A partir daí é que surge a FETranspor. A FETranspor surge exatamente dessa perspectiva de organização perante o poder instituído. E Moreira Franco é o governador. Por intermédio do Moreira, 87, 90, é feita a recuperação das empresas, cria-se na Assembleia Legislativa a primeira propina instituída,
para o deputado Gilberto Rodrigues, que era o presidente da Assembleia, né? E do ponto de vista jurídico, o Procurador-Geral de Justiça era Carlos Navega, e o Navega dava soluções jurídicas para as empresas de ônibus na volta às suas mãos particulares. Retorna depois o Brizola já tem uma nova postura, o presidente é o... Navega nessa época era advogado? Era o Procurador-Geral de Justiça. Ministério Público. Do Ministério Público, no governo Moreira Franco. E colaborava com a... Colaborou com o retorno das empresas às mãos dos proprietários particulares, recebia, junto com o governador Moreira Franco, propina por isso, e o Gilberto Rodrigues administrava propina na Alerj. Então era o Gilberto Rodrigues, com Cláudio Moacir e outros deputados na Assembleia Legislativa, e no plano do Executivo, Moreira Franco e Carlos Navega trabalhavam a legalização do retorno das empresas encampadas para os seus proprietários, que haviam perdido no governo Brizola. Então, esse esquema criminoso abarcava Ministério Público, Alerj, Governo do Estado, Executivo e Legislativo na Alerj. E membros do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça também? E membros do Tribunal de Justiça. Isso está falando de que ano? 1987, pós o primeiro governo Brizola. O governo populista do Brizola, de esquerda, ele acha que solucionaria o problema encampando. É aquela típica atitude, Excelência, que no começo a população bate palma. Mas depois fica aquela pergunta, o que fazer com isso? O que fazer com a administração das empresas de ônibus? Então, vários, digamos assim, cabos eleitorais do PDT foram nomeados para as empresas de ônibus. E a cobertura da época é farta em mostrar enormes dificuldades de gestão, empreguismo, negociata para as compras de peças e manutenção, deterioração das empresas. Isso vira um grande imbróglio jurídico que vai sendo solucionado nos 4 anos do governo Moreira Franco, pelas mãos do Carlos Navega como Procurador-Geral de Justiça, pelas mãos do Moreira Franco como governador e o Gilberto Rodrigues como presidente da Assembleia Legislativa. Ele coincide também a presidência da Constituinte Estadual, que é 1989. Em 1990 volta o Leonel Brizola, eleito em primeiro turno, com 55% dos votos, mas com uma outra postura. Ele não consegue fazer o seu candidato a presidente da Assembleia, que era o deputado Carlos Correia, que era um deputado, inclusive, francamente, frontalmente combatente às empresas de ônibus, diga-se de passagem. Elege-se o deputado José Nader. E o deputado José Nader, então, mantém a caixinha da FETransport sob seu comando, sobre o braço também de um deputado de Campos chamado Aloysio de Castro. E no Executivo, a caixinha era administrada pelo médico, cirurgião plástico e secretário de transporte Pedro Valente, que era um homem de confiança do Brizola. O Brizola passa a ter uma outra postura sobre as empresas de ônibus. Depois sai o Brizola e entra o governo Marcelo Alencar. No governo Marcelo Alencar, eu me elejo presidente da Alerj. Deixo de ser um deputado, digamos assim, comum entre eles e passo a ser presidente da Alerj. Num primeiro momento, eu enfrentei o grupo da FETransport para me eleger, porque o candidato do presidente José Nader, que estava deixando a presidência, era o seu braço direito, Aloysio de Castro. E a FETransport financiou a campanha do Aloysio de Castro. A FETransport também financiou, paralelo a, digamos assim, as suas tarefas, um episódio na época do Nader muito emblemático, porque o Moreira, na Constituição, ele criou um Conselho de Contas dos Municípios, tirando a atribuição do Tribunal de Contas do Estado do controle de contas dos atuais 91 municípios. Na época era menos. Ficaria o Tribunal de Contas do Estado apenas responsável pelas contas do Estado. E o Moreira nomeou ali diversos aliados seus. O Brizola apoiou a emenda constitucional número 1 do deputado José Richa, que extinguia o Conselho de Contas. E o dinheiro usado
para tentar manter, já que Gilberto Rodrigues era aliado, estava nesse conselho, Cláudio Moacir, foi um dinheiro da FETranspor. Isso ainda no governo Brizola Zienader presidente. A FETranspor investiu para que mantivesse o Conselho de Contas, comprando deputados. A vitória foi por 1 voto, se eu não me engano, para extinguir. Em 95, então, em 2 de fevereiro, a gente toma posse dia 1º de fevereiro, 2 de fevereiro a eleição de 95, o deputado Aloysio de Castro perde para mim por uma razão pura e simples. Nós conseguimos lançar uma campanha que era deputado mostre a sua cara, o voto era aberto, o voto não era secreto. O Zienader, o deputado Jorge Pisciani, nessa ocasião, era meu adversário, ainda não era meu aliado, fez parte da outra chapa, o deputado Aloysio de Castro era o candidato, e a Justiça declarou que aquilo era matéria interna corporis. Eu fui muito ajudado até nos bastidores pelo desembargador Jorge Loretti, de grande figura e de grande memória, e que me ajudou muito naquela ocasião, me orientando juridicamente. Eu tinha 31 anos de idade. E aí conseguimos ganhar a eleição. Mas, rapidamente, o ex-deputado Gilberto Rodrigues, volto lá no Gilberto, de 87 a 90, ele me procura, nós éramos do mesmo partido, do PMDB, e diz: olha, Sérgio, eles querem se entender com você, a FETranspor. E aí promove um encontro meu com a FETranspor, o deputado Pisciani, que havia sido meu adversário, também se aproxima, e aí nós retomamos, digamos, a caixinha da FETranspor na Alerj em 95. E eu passo a administrar a caixinha da FETranspor em 95. E aí fico de 95 a 2002 como presidente da Alerj, administrando a caixinha da FETranspor, sendo que no executivo, nesse período, Marcelo Alencar, o responsável era o Marco Aurélio Alencar, secretário de Fazenda do Marcelo, responsável pela propina no executivo, pela distribuição do dinheiro no executivo. Inclusive é um período em que o programa estadual de desestatização, de privatizações, a FETranspor é parceira na privatização da rodoviária Novo Rio, é parceira no terminal Menezes Cortes, com o Marco Aurélio Alencar. Eu não participo disso, eu estou lá na Alerj, cuidando dos assuntos da FETranspor na Alerj. Em 99 entra o Garotinho. Vamos dar um corte aqui. Pois não. Explica pra gente tudo que o senhor fazia nesses 7 anos que administrou a caixinha da FETranspor na Alerj. O que o senhor fazia? Onde o dinheiro ia? Qual era o sentido, o objetivo do dinheiro? Enfim. Doutor Marcelo, O objetivo do dinheiro quer dizer... Claro, eu entendi perfeitamente. A contraprestação. Como eu disse, a FETranspor se origina da encampação. Então havia um trauma político muito grande deles, com temores de uma volta de reestatização. Você tinha 2 tipos de parlamentares. Os parlamentares que, digamos assim, com boa fé, propunham propostas quiçá absurdas de estatizações ou situações ideais de transporte que não eram viáveis, e você também tinha os deputados da extorsão, deputados que faziam as apresentações de projetos para extorsão. Isso aí era muito comum, você ter deputados que... uma série de projetos de lei de extorsão. Então, havia a comissão... Um projeto extremamente negativo para o setor, mas com o objetivo... Exatamente. Tá. Então, o dinheiro da FETranspor na Alerj, ele tinha esse objetivo de controlar e, claro, servir aos interesses do setor. Muitas CPIs, se o senhor pegar, todos os anos tem pedido de CPI. Ora por gente séria, ora por gente que queria extorquir dinheiro. E isso tudo era impedido por nós. E tinha uma caixinha que eu administrava, que gerava em torno de 700, 800 mil reais. Eu retirava mês, eu retirava 300 mil reais para mim e fazia uma divisão com os deputados de acordo com a importância de cada deputado. Isso durou 95 a 98. Sendo que em 97 houve um momento
de um valor mais substancial, que foi a extensão da permissão das linhas de ônibus. Foi um entendimento entre o Executivo, Marco Aurélio Alencar e o Marcelo Alencar, entre mim e o deputado Jorge Pisciani e o deputado Paulo Melo, e nós fizemos um entendimento para a extensão por 15 anos das linhas de ônibus. E, como contrapartida, fizemos a cobrança de ICMS, que os estados não cobravam ICMS, no Brasil inteiro não tinha cobrança de ICMS, nós estabelecemos uma alíquota de 13% por ônibus na cobrança de ICMS. Isso resultou num dinheiro a mais para mim e para o deputado Pisciani. Eu recebi o dinheiro, foi aí que eu abro a conta no New York Discount Bank. É exatamente aí que eu abro a conta com esse valor. E o deputado Pisciani compra a fazenda dele no norte do Mato Grosso. É exatamente nesse período desse pagamento, digamos, dessa propina por essa prorrogação. Comprado com o dinheiro da propina. Da propina. Você lembra disso? Ele disse... Lembro. Por uma coincidência da data, ele disse, não, esse dinheiro... Não, ele me disse, comprou do empresário Ludo Amon de Nova Iguaçu, que estava passando por muitas dificuldades. Eu me lembro até porque, como era o dinheiro substancial, alguma coisa em torno de 15 milhões de reais, eu ofereci a ele 15 milhões entre mim e ele. Eu falei, você quer que eu te ajude aqui? Eu não envio para o exterior a minha parte. Não estou conseguindo comprar aqui, eu vou comprar. E aí comprou a fazenda dele no exterior. Perdão, a fazenda dele no Mato Grosso, no norte do Mato Grosso. Seguimos 98. 98 eu fiz uma apresentação, se eu não me engano foi em 98, com o deputado Carlos Mink, que contrariou muito a FETranspor, que eu já mencionei que a emenda, o projeto que dá gratuidade aos estudantes, aos idosos e portadores de necessidades especiais, eles se irritaram muito, mas nós fizemos aquilo, aprovamos, eu era o presidente da Assembleia, portanto tinha força política para... Eles me ajudaram na minha reeleição. Em 94 eles não haviam me ajudado, nós não tínhamos relação. Em 98 eles me ajudam. E ajudam a vários deputados estaduais. E aí surge em 99 o Garotinho. O Garotinho surge com uma política, não chegou ao nível do Brizola de encampação, mas chegou ao nível de propor a redução das tarifas. Mas, na verdade, nós entendemos rapidamente, com o José Carlos Lavouras, que era o nosso principal intermediário nas conversas, porque a FETranspor ela nasce exatamente da criação dos sindicatos municipais, sendo claro que a Rio Ônibus, no Rio de Janeiro, era mais forte com o Barata. Só que tinham, digamos assim, 3 baronatos na área do transporte de ônibus. O Barata na capital, o Zé Carlos Lavouras, que cuidava do chamado Grande Rio, com base em São João de Meriti, da Flores, e o Amaury Andrade, da 1001, interior. O Amaury Andrade era, de certa maneira, digamos assim, não era um interlocutor forte da FETranspor. O que o Garotinho queria era exatamente colocar o Amaury como um interlocutor forte. Por quê? Porque era o Amaury que dava propina para o Garotinho quando ele era o prefeito de Campos dos Goitacazes. Então, ele queria que o Amaury entrasse na negociação da FETranspor. Designou pelo Executivo o senhor Jonas Lopes, que era o chefe da Casa Civil, durante o período que o Jonas esteve na Casa Civil. E depois passou a ser o Augusto Ariston, que também, até orientado pelo Jorge Pisciani, começou a comprar fazendas e é dono de fazendas, de gado e de rádios. Com o dinheiro da FETranspor, o Garotinho comprou a TV Band no Sul Fluminense, depois vendeu. Ele usa uma pessoa chamada Mauro como um testa de ferro. Ele tem um jornal em Campos chamado O Diário, que é desse Mauro, mas na verdade é tudo dele. Ele alugava rádios sempre com Augusto Ariston
que era o chefe da Casa Civil, que substituiu o Jonas Lopes assim que o Jonas Lopes foi para o Tribunal de Contas do Estado. E eu continuo como presidente da Alerj nesse período, cuidando do caixa da FETranspor na Alerj. Não há nada de mais nesse período. Transcorre-se normalmente. Esse caixa da FETranspor, o senhor mencionou o interesse do então governador Garotinho de colocar esse Amauri na negociação. Isso. Mas o caixa da FETranspor, o caixa da propina, ele também existiu no executivo nesse momento? Com certeza. Continua? Com certeza. Com certeza. E quem administrava era o Jonas Lopes, depois o Augusto Ariston. E aí chegamos ao ano de 2002, quer dizer, então 97 foi um ano importante no governo Marcelo com essa extensão da permissão por 15 anos. Chegamos ao ano de 2002, a FETranspor diz para mim que conseguiu no Tribunal de Justiça acabar com a lei minha, do deputado Carlos Mink, emenda constitucional, a lei que garantia gratuidade. Eu disse que eu não aceitava. Eles conseguiram ganhar no órgão especial de justiça por uma maioria esmagadora. Eu recorri e ganhei no STJ, ganhamos no STJ, isso foi muito divulgado na época, conseguimos manter a gratuidade no STJ. Em 2002 eles fizeram, digamos assim, um certo boicote a mim por conta dessa decisão, ajudaram na campanha, mas era uma campanha ao Senado Federal. Eles deram 2 milhões de reais e deram mais recursos para o pastor Manuel Ferreira, para o Crivella, para o Brizola, que foi candidato, para o Arthur da Távola, para os demais candidatos, do que para mim. Mas me ajudaram, cerca de 2 milhões de reais. Passei 2003, 2004, 2005, 2006 sem receber recursos da FETranspor. Como senador. Quem me dava recurso era o deputado Pisciani, que não me dava todo mês, me dava a cada 3 meses. Eu não sei a origem desse dinheiro, se era FETranspor. A título de ajuda mesmo. Propina dele. Você não está recebendo, você está aí com a vida de senador. E eu, como senador, junto ao presidente Lula, no primeiro mandato, tive uma atitude muito de independência. Então, ficava junto ali com Pedro Simon, com Monsanta, com Ramos Tebet, na minoria do MDB. E o Pisciani me enxergava, claro, como um candidato a governador em 2006. Então, digamos, de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses, às vezes de 4 em 4 meses, ele me dava 200, 300 mil reais para mim. Eu não sei se isso era fruto da FETranspor. Eu sei que o deputado Pisciani passou, então, a administrar. Porque, mais um parêntese, no governo Garotinho, que é de 99 a 2002, 2001 e 2002, deixei de registrar isso, é relevante, eu passo, o Carlos Miranda e o Sergião, que faziam a entrega dos recursos aos deputados, eu passo, em 2001, já planejando a sucessão na Alerj, eu passo a dar ao deputado Pisciani a entrega do dinheiro. Quer dizer, o deputado Pisciani o fortalece. Exatamente. Como fazia o Aloysio de Castro para o Nader. Quem entregava para o Nader era esse que foi meu adversário, era o Aloysio de Castro, não era o Nader. Então, a partir de 2001 e 2002, o Pisciani era o primeiro secretário da Alerj. Ele foi meu primeiro secretário. Dos 8 anos que eu fui presidente, 6 anos ele foi meu primeiro secretário. A primeira secretaria em si, doutor Marcelo, ela já é uma fonte de muito poder. Eu não sei como está hoje no regimento, mas ao contrário das atribuições na Câmara Federal, onde cada vice-presidente, primeiro secretário, segundo, terceiro secretário tem muitas atribuições, na minha época, a primeira secretaria ela concentrava muito poder. Tudo que você possa imaginar, que o senhor possa imaginar, combustível, diárias, todo o dia a dia, gabinetes, todo o funcionamento. Sempre tinha um parlamentar pedindo alguma coisa, a primeira secretaria era que resolvia. Então, só em si ela já era muito forte. E aí, creio que continua forte, mas não sei se tão forte como era na minha época.
E aí o deputado Pisciani passa a entregar esse dinheiro, passa a ter lá a fila de deputados recebendo, e ele fazia questão de entregar lá os envelopes aos deputados para se fortalecer. Então vem 2002, ele ganha a eleição em 2 de fevereiro de 2003, como presidente da Alerj, e passa a ser o administrador do caixa da FETranspor. Por isso que eu não posso dizer se esse recurso que ele me deu em 2003, 2004, 2005, 2006 era da FETranspor ou de outros entendimentos com o governo da então Rosinha Garotinho, que quem cuidava, na verdade, era o marido, o Garotinho. Eu sei que ele tinha muita força, mas não participei e não posso fazer nenhum tipo de... Esse caixa da FETranspor se manteve na época do governo Garotinho? Da Rosinha, com certeza. Com certeza, tanto no Executivo quanto no Legislativo. O Augusto Ariston continua operando pelo Executivo. E pelo Legislativo era o Jorge Pisciani. Aí, em 2006, eu me elejo governador. Me elejo governador. Na campanha de 2006, a FETranspor me deu cerca de 5 milhões de reais, somando o primeiro e o segundo turno. O deputado Jorge Pisciani se reelege presidente da Alerj. E aí o deputado Pisciani continua administrando o caixa da FETranspor na Alerj. Com a evolução do governo, havia muitas reclamações de deputados quanto à ajuda do deputado Pisciani, mas eu procurava não me envolver. O deputado não está dando todo mês, o deputado... Volta e meia alguém vinha falar comigo, deputados mais antigos, com liberdade, eu não estou recebendo, o deputado demora 3 meses, 4 meses, mas eu não entrava... A minha filosofia era, o regime é presidencial, é o presidente que dá a minha garantia de governabilidade, e é com ele que eu trato, seja o assunto FETranspor ou qualquer outro. Eu não perguntava a ele quanto recebia, mas tinha a informação que ele recebia R$1 milhão por mês. Quanto ele deixava para os deputados, quanto ficava para ele, eu não sei. Não sei. A parte do Executivo, quanto era? A parte do Executivo era R$420 mil. Estava R$5 milhões por ano. R$5 milhões por ano. Isso era parte do governador? Era minha parte. Era exclusivamente a minha parte. Ia para mais alguém no Executivo? Não. Dentro do caixa da propina eu dava para o Carlos Miranda, como eu já falei para o senhor, dava para o... Mas isso é no esquema que você mantinha, o senhor fazia divisão. Isso. Mas esses 420 que vinha para o Executivo era tudo? Não tinha algum outro secretário que recebia? Não, quem tinha o secretário de Transporte. O secretário Júlio Lopes recebia, e o que me surpreendeu, o presidente do Detro, Rogério Onofre. Por que me surpreendeu? Porque todo ano, além dos 5 milhões, a FETranspor, nós conseguimos estabelecer um valor de reajuste de tarifa abaixo, e aqui eu quero ressaltar, Excelência, porque tomei a liberdade de pedir para vir aqui falar em minha defesa, e ele veio muito dignamente, o promotor Rodrigo Terra, um homem de bem, um homem sério. De fato, nós fazíamos o reajuste da tarifa abaixo do contrato, abaixo do que era um desejo do promotor Rodrigo Terra pela defesa do consumidor. Entretanto, devo dizer, e aí vai o meu pedido de desculpas ao promotor Rodrigo Terra, que apesar disso, eu recebi a propina em função do reajuste, apesar de ser abaixo do que estabelecia a norma. O reajuste era até favorável. Tinha uma salada de... Até favorável ao consumidor, ao usuário. Era baixo. Exato, né? Exatamente. Mas ainda assim, eu recebia porque o FETranspor queria manter essa relação comigo. O que eu fazia? Eu pegava... Tinha outro benefício? Algum tipo de isenção? Eu vou chegar lá, mas nesse momento não. Então nós eu dava 1 milhão para o Júlio Lopes. R$1 milhão? De reais. Em cada... Mais do que a sua parte? A sua parte era 420. 20 mil. Não, mas só no reajuste, na hora do reajuste. No reajuste tinha uma distribuição, e o Júlio Lopes recebia. O Rogério Onofre, que eu não sabia, que vinha saber pela ponto final 2,
que tinha toda uma transação com o empresário Marcelo Traça, eu desconhecia, até o próprio Marcelo Traça. Então, o senhor, na verdade, desconhece. Desconheço. Saber pelo processo, o processo é uma Exatamente. possibilidade. O senhor não sabe em relação exatamente. ao nome. E eu, nesse caso, que está no ponto final 2. E eu mandava dar para o Rogério Noff também, mandava dar para o doutor Rogério Noff também um recurso. 500 mil, 600 mil, isso variava. E entregava para o Regis Fischner uma parte, como meu chefe da Casa Civil. O Wilson Carlos recebia todo mês 50 mil reais. Esse era o valor fixo. Não era 150 nem 100 mil. Era 50 mil todo mês. E o Regis recebia os 150 mil e recebia, quando havia algum tipo de, digamos assim, algo extraordinário, um benefício também. Exatamente. Isso foi 2007. 2008, na verdade, foi tudo convertido para recursos de campanha eleitoral. Por quê? Continua existindo os 420 mil mensais. Continuam existindo os 420 mil mensais. Eu digo, em termos extraordinários, tudo foi vocalizado para as campanhas eleitorais. O que eu fiz? Eu pedi aos... pedi ao Zé Carlos Lavouras que... Isso em 2008. Coordenasse a distribuição. Eu já era governador, já tinha esse poder do governo, e que o Zé Carlos Lavouras coordenasse naqueles municípios, principalmente da região metropolitana, que me interessavam a ajuda financeira aos candidatos. Prefeitos. Principalmente aqui na capital. Então, a FETransport destinou para o candidato Eduardo Paes 6 milhões de reais. Então, na campanha? De 2008. E quando acabou o primeiro turno, eu pedi ao Zé Carlos Lavouras e ao Barata, com quem também eu me dou bem, né, estamos separados em função da contingência, mas tenho boa relação. Eu pedi ao Barata e ao Lavouras que, além do dinheiro ao Eduardo Paes, assim que acabou a eleição do primeiro turno, surpreendentemente, quem foi ao segundo turno foi o deputado federal Fernando Gabeira. E o senador Marcelo Crivella ficou em terceiro lugar. O senador Marcelo Crivella, eu o conhecia de 2002 eleitos juntos. E no Senado Federal as cadeiras são juntas. Então, eu sentava ao lado do senador Crivella. Portanto, estabelecemos uma relação respeitosa e fraternal. Em 2006, ele disputou contra mim, o governo do Estado. Em 2008, ele disputa e perde para o Eduardo Paes. Estou dando essa retrospectiva porque ele me liga e pede uma conversa no Palácio das Laranjeiras, em 2008. Eu o recebo no fim de tarde, noite, já iniciando a noite, isso no início do segundo turno. E ele diz para mim o seguinte: olha, eu estou sendo pressionado a apoiar o deputado Gabeira. Não é do meu agrado, pelas minhas convicções religiosas, pela minha visão de mundo, não é do meu agrado. Só que o Armínio Fraga, o ex-presidente do Banco Central, que estava muito exposto na campanha do Gabeira, tinha aparecido na televisão, pedido voto, etc., o Armínio Fraga me ofereceu $1 milhão. E então eu vou apoiar o Gabeira, se vocês não fizerem nada. Isso eu e ele, sem testemunha, no Palácio das Laranjeiras. Falei, você me dá um tempo? Aí eu saí da sala e liguei para o Zé Carlos Lavouras e falei com o Barata, pelo BBM. O Barata disse: olha, ou eu ajudo o Eduardo Paes agora no segundo turno, ou eu dou esse dinheiro para o Crivella, até porque eu já dei $1 milhão para o Crivella no primeiro turno. Eu não vou ajudar o Crivella no segundo, eu não vou dar esse dinheiro, não conte comigo. Aí eu liguei para o Ike Batista.
Falei, Ike, eu estou com a necessidade de falar com você urgente. Ele falou, Sérgio, e aí dispensei o Crivella. Ele disse, Crivella, eu vou voltar a te falar hoje, nós vamos resolver esse assunto. Então o Crivella não soube que eu falei com o Barata e nem com o Ike. Fui à casa do Ike, no Jardim Botânico. Ele disse, eu estou recebendo aqui a direção mundial da Anglo American, da multinacional, que tinha comprado o projeto Minas Rio. Eu estou recebendo para um jantar eles. E amanhã eu vou com eles ao Açu, ao Porto do Açu. Mas eu dou um tempo para você aqui, a gente conversa, aproveita e te apresenta a todo mundo e tal. Assim que eu cheguei, ele rodou comigo à mesa, tinham pelo menos umas 30 pessoas na sala de jantar, eu cumprimentei a todos, eu estava muito ansioso, e chamei ele num canto e expliquei, olha, se trata dessa situação, eu preciso dar $1,5 milhão, que eu combinei com o Crivella, $1,5 milhão, já que ele trouxe $1 milhão que o Armínio havia oferecido a ele. Eu falei, $1,5 milhão, você aceita? Ele falou, aceito. Eu preciso de $1,5 milhão para dar ao Crivella. Tem que ser amanhã, porque o segundo turno já estava correndo. Aí ele falou, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que tem que ser muito cedo, porque eu vou sair às 8 horas da manhã com esse grupão todo para o Açu. Eu falei, tudo bem, então 6:30 da manhã na sua casa. Aí marquei com o Eduardo Paes na minha casa às 6 da manhã, contei para ele a situação toda, combinei com o Ike que eu não iria tocar no assunto, mais comezinhamente, e deixaria ele à vontade. Quem nos recebeu? O Ike Batista e o executivo dele, na época, chamado Adriano Vaz. O senador Crivella chegou junto com o seu primo, ou sobrinho, Mauro Macedo. E eu cheguei junto com o Eduardo Paes. Tinha um café da manhã servido, nós falamos rapidamente, não mais, eu vi que o Ike estava muito agoniado, falamos 20, 30 minutos, olha, muito obrigado, uma conversa mais institucional, vou deixar vocês à vontade. Ike, por favor, aí agradeço muito a colaboração de vocês, senador, fica à vontade. Falamos mais tarde para combinar as gravações, e mais tarde até nos falamos, e eu combinei dele gravar. Ele gravou só na TV Record, porque interessava a nós, como podia fatiar por emissora, não nos interessava ter o Crivella nas outras emissoras. Então nós gravamos um spot do Crivella apoiando o Eduardo Paes só para ser inserido nos comerciais políticos da Record. Registra que esse apoio foi comprado. Exatamente. Que o Barata participou indiretamente, que a FETransport participou dando para o Eduardo Paes, mas que no segundo turno eu tive que recorrer ao Ike Batista. Depois, ok? Uhum. Em 2009, transcorreu também sem nenhum tipo de benefício maior. Até vejo num processo que a tarifa foi dada pelo Detro, né? Tem um ato do Detro, mas não, sinceramente ali não foge do escopo do que era o acordo com o Dr. Rodrigo e abaixo dos indexadores estabelecidos no contrato, exatamente. Vem 2010 e a FETransport, então, me ajuda já com R$20 milhões para a campanha à minha reeleição. E ajuda também aos deputados. Em 2010 eu crio o bilhete único intermunicipal, o BU intermunicipal. Não é hora de fazer autoelogia, é hora de fazer autocrítica, mas o Dr. Marcelo Neri diz que foi um programa de maior distribuição de renda urbana no Brasil, porque o dinheiro chega na mão do usuário. A FETransport reclamou muito comigo, porque ela disse que não aceitava que desse para o metrô, para as barcas e para os trens, e para as vans legalizadas, as vans intermunicipais, mas nós demos. Isso foi muito importante para a integração desses modais de massa. A FETransport também reclamava que em 2010 eu dei isenção de IPVA, 2010 ou 2011, para
os modais de massa, barcas, metrô e trens, e não havia dado para eles. Tem algum motivo para Não. terem sido excluídos? Não, ao meu ver, foi um erro nosso. Ao meu ver, foi um erro nosso. Até porque no Brasil, doutor Marcelo, se o senhor fizer um levantamento, é fácil levantar. Mas só deu depois, né? Eu vou chegar lá. No Brasil, nenhuma empresa, nenhum estado cobrava IPVA. Então era um erro nosso estar cobrando em função do transporte de massa. Mas continuou assim. Em 2013, acontece uma coisa grave, que é a situação dos 20 centavos no reajuste de tarifa do município do Rio e no município de São Paulo. Eu até comentei com o prefeito Eduardo Paes que era um erro muito grande ele aceitar a proposta do ministro Mantega de não reajustar em janeiro, para não incidir sobre a bolsa de cálculo da inflação, foi um verdadeiro casuísmo, e jogar para junho de 2013, o que coincidiu inclusive com a Copa das Confederações. Isso foi um querosene puro em fogueira. Já havia todo aquele clima da construção dos estádios, e aí os 20 centavos de reajuste que eram para ser dados pelo prefeito Fernando Haddad e pelo prefeito Eduardo Paes em janeiro, como se costuma dar, foram adiados para serem dados em junho, a pedido do ministro Mantega, na verdade a pedido da presidenta Dilma, para que não incidisse na inflação de fevereiro, porque na cesta da FIPE entram os dois valores, a tarifa de São Paulo e do Rio. Com isso, nós fomos obrigados, com todo aquele clima, junto com o governador Alckmin e com o governador Anastasia, com quem eu mantinha contato diário, em função da tensão, nós havíamos dado os reajustes intermunicipais. Nós, então, cancelamos o reajuste intermunicipal. E tanto o governador Alckmin, o governador Anastasia e eu. A compensação que nós demos naquela ocasião, que não teve nenhum tipo de propina, foi reduzir de 13% para 7% o ICMS, como uma forma de compensar. E eles já vinham com a planilha mostrando que no Brasil inteiro ninguém cobrava ICMS. Mas nós mantivemos os 7%, baixamos de 13% para 7%. 2014, aí é o ato de ofício que está no processo contra mim, é a isenção do ICMS e do IPVA, a diminuição do IPVA à metade. Eu pedi para o doutor Márcio pesquisar, ele pesquisou, inclusive pedi para pesquisar na pontos final 2, e não está, e aí eu quero fazer essa revelação aos senhores. Na verdade, o grande entendimento com a FETranspor ocorre em 2014, de uma maneira que aí o Ministério Público Federal terá que fazer a pesquisa. Eu não sei se é uma norma, se é um ato. Dentro do DETRO, com o olhar da Casa Civil, do Governo do Estado, mas não é um ato meu. Eu não sei se isso foi publicado em Diário Oficial ou é uma norma que está lá escudando isso, que é o seguinte: havia toda uma discussão sobre a licitação das linhas de ônibus. E se o senhor fizer uma retrospectiva, 97 mais 15, 2012. Eu estou no Governo do Estado. As linhas estão vencendo. Então a pergunta era: o que fazer? O que os empresários de ônibus me trazem de maneira articulada com o Rogério Onofre, que conversava comigo como se era conversa de surdo. Ele vinha conversar comigo sem dizer que estava conversando com os empresários de ônibus. Os empresários de ônibus conversavam comigo sem dizer que estavam conversando com o Rogério, mas eu estava compreendendo que os dois estavam se falando. E que havia também benefício para mim nesse entendimento. Eles mostraram
que desde aquela decisão de 97 começaram a surgir litígios. O Ministério Público, não sei mais que instituições ou pessoas físicas, houve questionamento àquela lei de 97. Houve vários questionamentos. E o que me disseram José Carlos Lavouras, Jacó Barata e Leles Teixeira na minha sala no Guanabara? Me mostraram que havia decisões de ministros do STJ que diziam que até findar aquele processo da linha não haveria licitação. Baseado nisso, o Rogério Onofre, que era assessorado por uma advogada de um escritório grande, que era assessora dele, preparou um parecer. Quem custeava essa assessoria? É a assessoria do escritório Clóvis Saione. E quem custeava? Não sei. Era o Rogério Onofre. Lá com a propina dele, com o dinheiro dele. Não sei como. A filha do Dr. Clóvis Saione assessorava o Rogério Onofre. Filho ou sobrinho, acho que era filha. E aí o Rogério Onofre me trouxe um parecer dizendo: fique tranquilo, que nós estamos nos baseando no que... Porque havia ministros do STJ que defendiam o fim a imediata licitação. E havia ministros do STJ... Quando está em discussão, tem que aguardar. Tem que aguardar. Havia... Aquela famosa até do Rui Barbosa, metade da estante... Vários entendimentos. E vários entendimentos. Então, baseado nisso, ele fez. E aí nós fizemos um acordo. Um acordo que incluiu 30 milhões de reais para a campanha do Pezão. O Pezão continuava recebendo. Eu fiz uma reunião com o Pezão, Hudson Braga, José Carlos Lavouras, Jacó Barata e Leles Teixeira no Palácio Guanabara. O senhor Leles tinha conhecimento desses pagamentos irregulares? Tinha. Das propinas? Tinha. Ele participava Tinha. disso? Ele não era só um burocrata? Não. Participava Ele é um profundo conhecedor de transporte, inclusive me parece que participa até de associações internacionais, mas tinha total conhecimento tanto na intermunicipal quanto na capital. Municipal. Na municipal. Porque tudo isso que eu estou contando na LERJ, Excelência, eu não tenho como provar a Vossa Excelência, mas tudo isso funcionou na Câmara de Vereadores o tempo inteiro. O senhor ouviu relatos? Relatos diversos, do Barata, uma propina mensal na Câmara de Vereadores, durante anos e anos e anos. Não sei se continua hoje, mas durante anos. Todos os governos, talvez com exceção a partir da Lava Jato. Com a Lava Jato cessou. Mas até então houve sempre. A prefeitura também? Excelência, eu não tenho informações. Não tenho essa informação. Mas aí a forma de pagamento do acordo, desse acordão aí era... Pois é, então eram 30 milhões para o Pezão. O meu dinheiro chegaria a 40 milhões de reais. Só que eles não tinham condições de pagar de uma vez e eu quis pagar a outras pessoas. Então, eu paguei 6 milhões de reais aos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Cada conselheiro recebeu 1 milhão de reais. O presidente Jonas Lopes recebeu 4 milhões de reais. O Dr. Regis Fischner receberia 6 milhões de reais. Recebeu 2. 4 ele não recebeu. Premiei o Carlos Miranda com, 300, 400 mil reais, um valor importante. 300, 400 mil reais. E trabalhei esse dinheiro no Caixa 2 da campanha de 2014.
pedi para ampliar esse valor. Então, em vez de 40 milhões, passou a ser 50 milhões, porque como eu dei 10 milhões para o Tribunal de Contas do Estado, ele passou a 50 milhões de reais. Eu recebia R$1,5 milhão por mês, em função desse acordo, todo ano de 14 eu recebi R$1,5 milhão por mês. E pedi para dar R$1,5 milhão para o deputado Pisciani, além do que ele estava se entendendo, porque ele reclamou comigo que ele estava com uma campanha muito assoberbada. Ele tinha a campanha dele, do filho à reeleição e do filho candidato a deputado federal, então era um dinheiro para ele, para a campanha dele. Que a campanha dos filhos ele estava cuidando com muito esmero, com muito cuidado em termos de declarações, mas que ele precisava para o caixa dele, Jorge Pisciani. E eu tenho uma relação muito afetiva com o senador Aécio Neves. O senador Aécio Neves disputava a presidência da República. E ele estava numa fase de muita dificuldade com a Marina em segundo lugar. Tinha passado ele estava muito deprimido, muito para baixo. Eu chamei o Lavouras e mandei o Lavouras procurar o Oswaldo, que é o homem que cuidava do dinheiro dele. O Aécio não participou dessa reunião. Essa reunião foi entre mim e o Lavouras. Depois ele me ligou para agradecer. Eu mandei dar R$1,5 milhão para ele desse dinheiro. Mandei também dar R$1,5 milhão da OAS para ele. E R$1,5 milhão da OAS para o Aécio e também R$1,5 milhão para o Jorge Pisciani. Então, esse dinheiro continuou durante o ano de 14. Em 15 foi reduzido para R$500 mil, sendo que o dinheiro do Pezão, que era os R$420 mil que ele recebia todo mês como propina, ele recebeu durante o ano de 14, depois que eu saí, mais os 30 milhões da campanha. Em 15 ele quis me ajudar, ficava R$300 mil para mim e R$100 mil para o Hudson, que ele também queria ajudar porque ele não queria o Hudson no governo dele. Então ele dava R$100 mil para o Hudson e ficava R$300 mil para mim. Isso durou 4 meses apenas. Janeiro, fevereiro, março e abril. Talvez maio, 5 meses. Os 500 mil... E aí eu passei de R$1,5 milhão para R$500 mil, que o Bezerra ia pegar na Flores. E pegou até outubro, quando eu fui preso. O senhor Pezão responde a um processo, né? Está aqui na vara. Ou já um questionamento acerca do destino de dinheiro que ele teria recebido a título de propina. O senhor sabe em que ele guardava ou escondia? Não sei, Excelência. Não sei. Sinceramente, não fala, ele falava de muitas dificuldades. O Pezão sempre procurou ter uma, digamos assim, visivelmente uma vida muito austera, de gostos muito simples, um prédio que ele morava no Leblon sem elevador. Ele falava com muito orgulho, o jornalista tal foi jantar, ele fazia questão de levar os jornalistas para jantar na casa dele, ver que a casa dele era uma casa simples, pequena, ele morava só com a mulher. Então não sei de que maneira que ele guardava esse dinheiro. Algumas vezes, o senhor já mandou até prender, não é nenhuma novidade, a JRO guardava dinheiro para ele, que eu tenho conhecimento, mas não sei se o dinheiro está lá, não seria leviano da minha parte, não sei. Sabe? Bom, acabou esse acordo desse... Vamos falar desse... É um ato, não é uma... É muito mais significativo, Excelência. Formalizado isso. Quem cuidou disso juridicamente? Rogério Onofre com a doutora Sayone. Tá. O senhor Regis tem alguma atuação nisso? Ele fez, digamos assim, a curadoria técnica, mas não assinou nem... Sei. Agora, teve algum estudo da FGV que embasou esse negócio? A FGV, Excelência, era o biombo legal. Como a FGV é uma instituição com muita justiça de reputação, né? São vários os seus professores, a FGV ela sempre foi usada como digamos, um biombo para efetivar legalidades. A chamada FGV Consultoria, ela era comandada pelo senhor César Campos, e ela cuidou... Esse biombo tem um sentido pejorativo? Pejorativo. Explica melhor, então.
ela fugia da licitação e dava cobertura legal a estudos feitos por nós. Mas quem cuidava disso na FGV tinha conhecimento de que havia um acordo ilícito sem entre as dúvida. empresas e os agentes públicos? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse estudo da FGV ele continha algum tipo de vício? Sem dúvida, sem dúvida. Quem tratava com o César Campos era o Regis Fischner. César Campos é da FGV. César Campos, é um executivo, é o CEO, é o executivo da FGV Consultoria, que fez consultoria no Brasil inteiro. Esse tipo de biombo foi usado... A FGV, como ela realmente é composta de grandes economistas, grandes sociólogos, grandes cientistas políticos, grandes professores de direito, essa consultoria ela usufruiu muito dessa reputação para ser biombo de cobertura legal para efetivação de entendimentos prévios, digamos assim. Nesse caso específico, não. Nesse caso desse ato da doutora Sayone, não. Mas em outros casos, metrô, Maracanã... Teve estudos sempre da FGV. Era o seu Regis que fazia essa interface? Ele que fazia. Tanto que depois, em 2015, 2016, ele falou: César Campos quer muito almoçar com você, te agradecer todas as ajudas que você deu à FGV. No governo federal também, a FGV foi muito utilizada. César Campos produziu muitos recursos. A FGV é uma parceira muito grande, inclusive do próprio judiciário, né? Em eventos do Poder Judiciário. Mas eu tenho que me ater aqui à minha pequena instância, né? Muito bem. O senhor... o senhor Leles, tem um senhor aqui, o senhor... Obrigado. Moraes Monteiro. João Augusto Moraes Monteiro, você conhece? Da FETransport. Ele faz parte do conselho, né? Independente de ter maior poder. Mas você conhece esse senhor, não? Não, acho que eu nunca estive com ele. Bom, eu me lembro, não, desculpa. Não, ótimo. Não conhece? Não. Se conhecesse seria muito pior. Acredito que o advogado está feliz do seu nome. Muito feliz. Não é pouco, não é muito feliz. Tenho certeza disso. Mas... Já houve época em que eu conheci, era bom, né? É verdade. Enéas da Silva Bueno. Você conhece? Não, conheci na prisão. É um senhor, conheci na prisão. Davi Sampaio. Claro, eu conheci o da Transexpress. Conheceu na prisão ou já conheceu? Não, conheci antes, durante 3 ou 4 vezes. O serviço que ele prestava para mim era o serviço que eu me referi ao senhor quando esclareci do assunto. Repita isso. Claro. Aqui um outro processo. Claro, era o processo da Dirija, em que o Walter Faria fazia a entrega do dinheiro para o Miranda esquentar o dinheiro dele e o dinheiro do Ari. Quem fazia esse movimento para a Itaipava, para o Grupo Petrópolis, era o senhor Davi. Então, o senhor eu desconhecia, por exemplo. Movimentava dinheiro de propina. Entregava. Que eu sabia, que eu tinha ciência, era só esse da Itaipava. Eu não tinha ciência da FETransport. Sim. Eu não tinha ciência. O dinheiro chegava lá, o senhor não... Exatamente. Eu não sabia que o Álvaro Novis cuidava, como eu li depois. Isso tudo eu desconhecia. Mas sabia então que ele era um transportador de dinheiro... Exatamente. Irregular, exatamente. De pagamentos... Exatamente. Eu estive com ele durante o meu governo talvez 2 vezes. Levado pelo Ari para cumprimentar. Gustavo Bezerra era alguém que, de fato... Da minha intimidade. Participava do Claro. esquema. E quem buscava o dinheiro... Lá na Flores, inclusive. Confirmo. Então, ele também já confirmou isso aqui. Márcio Miranda. Não. Conhece? Eu acho que eu conheci lá no presídio.
Se eu não me engano, acho que eu conheci no presídio, mas não conhecia. O Tacílio Monteiro. Conheci no presídio, o senhor Tacílio. Carlos Roberto Alves. Isso eu não estou me lembrando nem do presídio. Então. Ele trabalharia com lavouras. Não me lembro, esse eu não me lembro, não. Regina de Fátima Pinto Antônio, que é não. secretária de um dos... Não conheci. Eni, senhora Eni, Não. secretária. Não. Cláudia Ferreira, Cláudia Silva. Não. Francisca da Silva Medeiros, secretária Não. do seu Barato. Não. Muito bem. Bom, seu Sérgio, então, em resumo, a denúncia é verdadeira. É verdade. A denúncia fala de pagamento de 144 milhões de reais. Sabe se é isso? É um número Se muito somar todos os recursos, é isso, próximo disso. Sérgio Cabral, o senhor foi uma referência como político, durante muito tempo. Foi uma autoridade, eu já disse em decisões, o senhor foi muito bem votado, ou seja, foi mandatário da confiança de muita gente. As pessoas apostavam no senhor, votaram no senhor. O que o senhor diria para os novos políticos que estão assumindo agora? Que não cometam os erros da minha geração, porque você começa com, no meu caso, um desempenho político de expressão, passa a ter ao seu lado empresários desejosos dos seus interesses, a princípio legítimos, e a fronteira entre o legítimo e o ilegítimo, ela vai se perdendo e você vai fragilizando o seu conceito ético, o seu conceito de regras e princípios. E foi isso que ocorreu comigo. E então eu me sentia, bom, eu estou dobrando o metrô de extensão, por que não receber aqui um recurso para mim pessoalmente, para os meus companheiros e para a política? Eu estou fazendo o bilhete único intermunicipal, por que não? A minha recomendação é: a corrupção, ela é uma praga. A corrupção é uma praga. Ela é aquela coisa aquela tese do prefeito de Nova York, da janela quebrada. É a teoria da janela quebrada. Eu tive até a oportunidade de estar com ele, o Giuliani. Tive a oportunidade de recebê-lo no Palácio e de levá-lo até a UPP do Dona Marta. Ele tem um livro que ele fala sobre a teoria da janela quebrada. Ele foi promotor de justiça, procurador de justiça. Não permita que a janela seja quebrada, porque quando você deixa a janela quebrar, você começa a praticar esse erro. O Brasil, eu me pergunto, às vezes tem pessoas que falam comigo: Sérgio, você poderia ter sido presidente do Brasil, poderia ter dado mais colaboração ao Brasil, poderia se eu não tivesse errado, poderia se eu não tivesse tido uma conduta equivocada. Amor ao dinheiro ou amor ao poder? Ao poder. Poder, tanto que os 100 milhões de dólares que eu reconheço que são meus, ficaram lá.
Ficaram lá, eu mal usava esse dinheiro, Quem tem 100 o Chebari é milhões de testemunha. Quem tem 105 anos lá, É. quem tem 100 milhões de dólares guardados no exterior, e continua pedindo dinheiro, qual o sentido disso? O dinheiro, a partir de 2012, ele deixa de ir para o exterior e ele passa a ser utilizado aqui. Não, isso o Chebá, que é colaborador, pode confirmar. A partir de 2012, ele não é mais remetido. 2013, 2014. Ele passa a ser utilizado aqui, porque volta, né? E até volta. Começa a voltar para ser usado na política. Eu fui achacado por parlamentares federais, eu tive que fazer tratos com ministros do TCU e do STJ, que eu me coloco à disposição da Procuradoria, do Ministério Público. Teve que fazer tratos. Tive que fazer, organizar, tive que deputados e senadores, enfim, tive que atender a presidente da República para beneficiar aqui pessoas, tive que fazer uma série de coisas. Se é assim, não. Eu devia ter dito não. E digo isso aos meus filhos que me visitam na cadeia, aos menores. Eu tenho um filho de 12 anos, tenho um filho de 16 anos, aos mais velhos. Eu digo isso à minha mulher e peço desculpas a ela sempre. É resistir. É o guarda que, quando para o senhor na rua, tem que resistir a uma oferta, né? Porque, claro, tem dois lados, o corruptor e o corrupto. É o fiscal que vai na sua empresa e encontra um defeito. É mais fácil dar o dinheiro do que enfrentar, talvez, uma fiscalização, alguma coisa. Mas andar na linha é muito melhor, porque você dorme com tranquilidade. Eu não correspondi às expectativas da população em relação a isso. Na sua experiência, e o senhor acabou de relatar quase 30 anos de propinas aqui no Estado, é muito possível que isso vá mais longe. O senhor acha que porque no passado aqui, né, em algum depoimento, acho até que foi em Curitiba, o senhor disse que o Rio de Janeiro estava nessa situação, isso há 2 anos atrás, quase. Por causa da queda do petróleo, do preço dos royalties e tudo mais. O senhor acha que esse quadro de corrupção generalizada nos governos que se sucederam, isso foi responsável pela situação do Rio de Janeiro que está hoje, como está hoje? Excelência, cada real que o senhor deixa de pagar a um serviço, né, o senhor vai dizer 144 milhões e se gasta 400, 500 milhões no bilhete único, por exemplo. Então, por ano, a saúde custa 3 bilhões, mas cada real pode salvar uma vida. Quando eu falei para o ministro Moro, na época juiz, eu me referia ao macroquadro, à macroeconomia. De fato, a coisa mais perniciosa que o Brasil sofreu, né, engendrada pelo PT, foi a política do pré-sal. Nós passamos 10 anos paralisados. Nesses 10 anos nós perdemos as oportunidades mais incríveis do mundo. Mudaram a lei do presidente Fernando Henrique, em nome de um falso patriotismo. O país deixou de leiloar. Isso foi um crime assim, violento. A indústria petrolífera parou. Enquanto isso, outros métodos, até mesmo no óleo e gás, foram descobertos, como o xisto nos Estados Unidos, que se desenvolveu. Hoje os Estados Unidos produzem 11 milhões e meio, 12 milhões de barris. Os Estados Unidos são um exportador. Mas eu continuo achando, então, Continuo achando que a corrupção é uma praga, a corrupção prejudica, e o senhor, quando escreve nas suas decisões que a corrupção prejudicou o Rio de Janeiro, eu não tenho a menor dúvida. É uma pena que não se tenha lava-jatos e pessoas como o senhor, como o doutor Leonardo, em outros estados do Brasil, porque o que aconteceu no Rio de Janeiro aconteceu com certeza em todos os estados da federação. O senhor tem conhecimento disso ou acredita pela sua experiência que esquemas que aconteceram aqui se reproduziram em outros Parte estados? conhecimento, parte informação. O senhor acha que existe alguma rede de proteção
para que essas investigações Acredito. não sigam adiante? Acredito. A independência que o senhor tem aqui não há em outros lugares. O Rio de Janeiro não é diferente de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, do Amazonas, do Rio Grande do Sul. Você vê que o Paraná, por exemplo, avançaram as investigações. São Paulo, Minas Gerais. Você acha que a proximidade entre os poderes, principalmente locais, né, no Estado, isso contribui para que haja, enfim, que a independência não seja efetiva, que as investigações contra um governador, por exemplo, sejam arquivadas? O senhor mencionou há pouco um ex-procurador-geral de Justiça que receberia propina. Não está entre nós, também não vale a pena ficar... Sem dúvida. Já passou. Mas há um outro, inclusive, que foi preso e está respondendo a uma ação penal. O senhor mencionou, por exemplo, que membros do Poder Judiciário local eram beneficiados por esse esquema. E eu não tenho competência, a menos que seja eventualmente alguém que já saiu do cargo. Mas o senhor acha que essa proximidade entre os poderes locais, estaduais, isso dificulta as investigações e facilita a prática de corrupção? Sem dúvida, dificulta. Havia isso, na sua época, como governador? Essa intimidade entre instituições? Havia essa... Porque os poderes são harmônicos, mas são independentes. Havia. Inclusive, eu posso esclarecer ao Ministério Público Federal o entendimento de uma empreiteira com o Judiciário. Bom, o senhor tem algo mais a dizer? Era o que queria? O MP quer fazer uma pergunta? Sim. Sempre lembrando que o senhor fique à vontade para responder ou não. Pois não. Boa tarde, Sr. Sérgio Cabral. Boa tarde, tudo bem, senhor? Em primeiro lugar, quanto a esses fatos que o senhor está narrando, eu vou me ater aqui nas minhas perguntas aos fatos do processo, algumas coisas talvez um pouquinho além, por conta do contexto, mas o resto vão seguir eventualmente investigações que não cabem nessa sentada aqui. Né? Sr. Sérgio, em relação a tudo que o senhor já disse, né, na sua confissão, eu tenho algumas dúvidas e eu vou começar. Eu não vou... O senhor tomou a liberdade de ir além do prazo da prescrição, começou em 1997. Eu vou tomar a liberdade de seguir essa sua colocação, até para contextualizar tudo que foi dito aqui. Né? O senhor mencionou que instituiu a cobrança do ICMS de 13%, Isso. ao mesmo passo que prorrogou a permissão das concessões. Mesmo assim, ganhou um valor bem expressivo. Exato. Da FETransport. Exato. Nesse momento. Exatamente. Por conta deste ato. Exatamente. E ainda descontar dessa questão do ICMS. O senhor falou uma cifra. O senhor pode repetir para mim? 15 milhões. Mas porque o senhor falou, isso foi o total que a FETransport pagou para o senhor? Ou não, total. Porque, na verdade, na época, o real ele tinha mais valor do que o dólar. R$1 valia 90 centavos de dólar. Então, o senhor pode calcular que eram 15 milhões de dólares. Então, esse valor foi o valor que foi distribuído? Isso, exatamente. O senhor mencionou uma pessoa, o senhor Mauriel Andrade. Isso. Da 1001. Isso. Né? Ele tratava pela FETransport também? Tratava. Tratava. Nesse período de 97, ele tratou perifericamente, como eu disse. Ele passa a ser um agente mais importante em 99 com a assunção do governador Garotinho, porque eles eram muito amigos, e ambos faziam questão de frisar essa amizade. E com a entrada do Jonas Lopes e do Augusto Ariston. Ele é genro do proprietário da 1001. Se eu não me engano, era o seu Gelson. Eu tive uma vez com esse senhor, mas quem tratava era ele, era o Amaury Andrade, nessa época. Mas ele tratou com o senhor também no seu período de governo, ou não? No meu período de governo, ele foi muito pouco, quase nada. Talvez tenha ido a uma reunião no máximo. No máximo. Olha, se foi uma vez. Quem tratava era o José Carlos Lavouras, o Jacó Barata e o Léris Teixeira. Praça, não? Não.
O Marcelo Traço, inclusive, fez questão, pediu ao deputado Jorge Pisciani, quando acabou a eleição, 2014, em 2015, de tomar um café comigo na minha casa. Eu já tinha saído em abril de 14, para agradecer, me conhecer melhor, etc. Nada, apenas um convívio social. Foi a primeira vez que eu estive assim, mais de um tempo com ele, e foi uma conversa sem nenhum interesse nem compromisso. Eu conhecia, que eu fui rever na cadeia em Benfica, quando ia visitá-lo. Desse período em que eu era presidente da Alerj, eu conhecia, era o pai dele, o Dr. Eduardo Gonçalves. O Marcelo Traço era muito ligado ao Jorge Pisciani e ao Rogério Onofre. O senhor mencionou que recebia aí mensalmente, como presidente da Alerj, 700 mil. Não, 420 mil. Não, 700 mil para dividir, né? Não. Como Então, presidente da Alerj, eu recebi 420 mil reais e, além disso, tinha uma caixinha. Eu não disse, desculpa, eu omiti isso. Perdão, porque não era FETransport. E depois o dinheiro da FETransport até entra, porque no governo, no período do presidente Pisciani, acho que isso é uma coisa. No período do presidente Pisciani, a FETransport pagava direto ao presidente Pisciani. Estou falando do meu governo, 2007 a 2010. E o presidente Pisciani descobriu que o Tribunal de Contas do Estado recebia 1% das grandes obras. Todas as grandes obras, o Tribunal de Contas do Estado recebia 1%. Foi implementado no Estado, não na minha época, numa época anterior à minha, e os meus secretários não quiseram mudar. Eu estou falando da presidência da Alerj, não? Exatamente, isso eu vou chegar lá. Na sua presidência. Na minha presidência? Na sua. Não, eram 700 mil reais. E eram, e eram 300 mil para o senhor? Isso, e 400 mil. Isso. Tá. Eu pensei que o senhor estivesse falando de uma época mais contemporânea. Não, o senhor tomou essa liberdade, eu vou aproveitar. Né? Esses 400 mil eram para quantos deputados? Mais ou menos, girava em torno de 35, 36 deputados. Havia deputados que recebiam 10 mil, havia deputado que recebia 5 mil, havia deputado que recebia 20 mil, havia deputado que recebia 30 mil. Quem tinha um entendimento paralelo com o primeiro secretário era o deputado Pisciani, já nessa época. Além desse... recebia alguma coisa em torno de 150 mil reais por mês. Queria que o senhor explicasse melhor, senhor Sérgio, essa questão do reajuste abaixo do índice contratual. Uhum. Mesmo assim o senhor recebia? Mesmo assim eu recebia, porque era uma política de boa vizinhança deles. Mesmo assim eles davam, eu me preocupava em dar para o Rogério, sem essa informação de que ele tinha esse acerto dele, me surpreendeu, realmente me surpreendeu, não estou dizendo isso, estou aqui para falar a verdade e me surpreendeu, não tinha a menor noção desse entendimento, e mesmo assim era dado. Como é que era essa conversa? Isso era uma conversa absolutamente franca. Talvez o segmento que eu mais falasse francamente era a FETransport, porque como a briga, por exemplo, eu resolvi licitar pela primeira vez as linhas de ônibus Barra da Tijuca com as cidades da Baixada Fluminense. 13 municípios da Baixada. E eles foram contra. E aí eles diziam claramente para mim, nós somos contra. Isso é um absurdo. Eu falei, mas eu vou fazer. E aí, francamente, nós brigávamos. Era uma briga franca. Eles iam para o Tribunal de Justiça, conseguiam liminares. Eu ia com a Procuradoria para o Tribunal de Justiça, ganhava e acabei fazendo a licitação. E mérito do Rogério Onofre, que fez uma licitação que gerou, sei lá, se eu ter uma ideia de quanto é o potencial de uma licitação de linha de ônibus, e aí se eu puder, dentro dessa linha do Dr. Marcelo, de perguntar o que eu posso colaborar, o que eu posso sugerir, a licitação é algo fundamental. Foram só 14 linhas, eu não sei hoje os valores atualizados, mas na época deu mais de 50 milhões de reais. 13 linhas de ônibus. Quantas linhas são no estado? Sobretudo as linhas intermunicipais metropolitanas, ou aquelas longas, digamos assim, de grande resultado, Rio Campos, Rio Volta Redonda, Rio Cabo Frio, não é?
É da 1001, E tinha esse índice, a negociação da propina variava de acordo com esse índice? Como é que era isso? Variava de acordo com esse Então, índice. assim, o índice contratual era X, digamos, X, um reajuste de 5% era 3 milhões e meio de reais. claramente negociado. Claramente negociado. Ah, mas você ganhou da gente na justiça esse negócio. Paciência, mas vocês vão ter que dar o recurso. A única vez que teve realmente eu não tinha instrumentos de poder foi na campanha para o Senado, que eu me referi, que eu ganhei no STJ, o ministro Nilson Naves me deu a liminar para garantir a gratuidade. E aí eles se irritaram comigo e eu não tinha um poder de mando, não era governador. Mas como governador, nós fizemos a licitação das vans intermunicipais, estendemos para as vans intermunicipais o bilhete único para quebrar as milícias na região metropolitana. Eu fui muito agredido mesmo em São Gonçalo, Baixada Fluminense, pelas milícias que dominavam as vans e que não conseguiram se legalizar para disputar essas licitações. Então eles me perguntavam por que eu dava esse valor ao metrô, aos trens. Não queria. Não queriam, mas em hipótese alguma. Ficavam irritadíssimos. Por quê? Porque tirava a linha de ônibus. Quer dizer, eu peguei os trens com 300 mil. São 700 mil hoje. São 400 mil passageiros a menos. O metrô eram 400 mil passageiros. Hoje 1 milhão de passageiros. Isso deixava eles... As barcas eram famosas porque quando o Marco Aurélio Alencar privatizou, eles tomaram conta do terminal Menezes Cortes, eles tomaram conta da Novo Rio e eles tomaram conta da concessão das barcas, junto com Andrade Gutierrez e com Opportunity. Então eles faziam um controle com as barcas e com as empresas de ônibus, até o Marcelo Traça, do fluxo da ponte Rio-Niterói. No momento em que eu renovei e comprei 9 barcas novas, aquilo causou uma irritação enorme. Mas essas coisas nós fazíamos. A gratuidade. Aí a Justiça mandou eu pagar a gratuidade. Nós não pagávamos integralmente. Nós pagávamos 1/5, 1/4 do valor que, segundo eles, era total. Havia propina aí? Não. Esse pagamento? Não, isso era pelo Wilson Risolia, calculado pelo Risolia, pela Secretaria de Educação. Não, vocês pagarem. Não tinha propina nenhuma. Como é que se calculava o valor total da gratuidade? O Risolia dizia, olha, eu só tenho 30 milhões, 20 milhões para pagar esse Não, como é que eles apresentavam o valor? Eles apresentavam baseado lá no fluxo deles, porque com a tecnologia da validadora deles, a tecnologia toda, isso diga-se de passagem, o Estado não gastou nada. Então toda a validadora do bilhete único, toda o que é hoje chamado de TI, de tecnologia da informação, foi um investimento deles, isso é verdade. Isso não foi um investimento O nosso. Estado não gastava nada, mas também não controlava nada, né? Pela COP, fazia-se um controle pela COP, Porque essa auditava. validadora não era criticada por algum motivo. Pela COP. Pelo A COP é CERPRO, que auditava. Não, pelo CERPRO não. É pela COP e depois pela PwC. O Sérgio Rui Barbosa contratou a PwC para auditar. O senhor Sérgio, o senhor falou aí do Regis em algumas situações. O Regis não foi seu secretário da Casa Civil. Falei. Inclusive ele há um e-mail que o senhor copia ele aqui na denúncia, que é o e-mail de folhas. Só um minutinho. Folhas 98. Você pode falar, contextualizar um pouco? 98 mesmo? Folhas 98 não é da denúncia, não é da justiça. Esse aqui, ó. Tá, sim. Pode ler aqui. O senhor pode contextualizar um pouco a atuação do senhor Regis aqui, nesses fatos envolvendo a transporte? O senhor já falou em alguns aqui, inclusive, né? O Regis, ele recebia, como o Miranda já apontou, prêmios em algumas circunstâncias. E a FETransport era uma dessas circunstâncias. Como ele recebia em outras circunstâncias. Né? Eu cheguei até a esclarecer para o Ministério Público Estadual numa situação
em relação ao Grupo Petrópolis e também em relação ao metrô. Ao Grupo Petrópolis, o senhor menciona, quer dizer, o senhor Walter Faria? Era ele a interlocução? Ele chegou, eu orientei o Walter a fazer um contrato com ele, um contrato baseado em entendimentos em função da renovação do incentivo cervejaria. Não a cervejaria, a importação do lúpus lá em Arraial do Cabo. Esclareci isso ao Ministério Público Estadual. E também as empreiteiras tinham contratos com ele que foram feitos após ele coordenar as obras do metrô. Todas as empreiteiras fizeram contratos em que ele prestava, o escritório Andrade Fischler prestava o serviço em parte, e em parte era feito uma parte de pagamento de propina, né? O Regis era uma pessoa muito ligada a mim. Eu inclusive tive uma situação de muito constrangimento com a minha mulher, porque minha mulher tinha um sócio, Rodrigo Cândido Bisneto, que foi o mais votado pela OAB para o STJ em 2011. E isso me dói muito falar, porque eu fui obrigado a vetar o nome dele. A presidenta Dilma não entendeu nada, eu liguei para ela, ela até brincou no telefone comigo, está aqui em cima da minha mesa. Ele foi o mais votado da OAB no Brasil e foi o mais votado no STJ. Chegou a lista tríplice ao Palácio do Planalto, o Rodrigo Cândido Bisneto, com o nome mais votado para ela nomear. E ela sabia que era do escritório da Adriana e brincou comigo, está aqui na minha mesa para nomear. E 2 meses depois tinha a eleição de uma vaga oriunda do Tribunal de Justiça para o STJ. Como o senhor sabe, o STJ é composto por membros do Ministério Público Estadual, Federal, membros do TJ e da Advocacia. E é um tribunal muito geograficamente político. E aí o Regis foi fazer um apelo para mim, chorou literalmente para mim e fez até algumas ameaças a mim, dizendo que 2 meses depois tinha vaga, o Marco Aurélio Belize, cunhado dele, já havia perdido, tinha tido só 3 votos. E aí ele me fez um apelo para eu pedir à presidenta Dilma que vetasse o nome do sócio da minha mulher, para que 3 meses depois ela nomeasse. E eu cumpri esse papelão, e eu peço desculpas à minha mulher publicamente, eu cumpri esse papelão de ir à presidenta Dilma levando o Regis e pedir a ela que vetasse o nome do sócio da minha mulher e que nomeasse o Marco Aurélio Belize na eleição seguinte. O senhor mencionou essa questão dos valores do Ike. O senhor Ike Batista. Isso. Em 2008. 2008. Foi $1,5 milhão. Na campanha de 2008. Na campanha de 2008. Tanto que o presidente Lula, o senador Crivella, depois foi fazer queixa ao presidente Lula de eu não ter aproveitado ele no governo. E eu dei ciência ao presidente Lula. O presidente Lula sabia que eu tinha pago propina. Eu disse a ele na sala do Palácio do Planalto: o senhor me desculpe, mas eu comprei o apoio do Crivella. O senhor mencionou essa reunião que teve em 2014, já em 2014, com Jacó Barata, Leles, Pezão, o senhor, no Palácio de Guanabara. O senhor pode contextualizar um pouquinho melhor ela? Como é que foi? Quem estava presente? Quem eram as pessoas que o senhor lembra que estavam presentes? Doutor Leonardo, por isso que eu faço questão de dizer que esses atos de ofício do IPVA e da isenção de semestre, esses que estão nos autos. Isso, eles são muito aquém do que esse que eu mencionei, baseado na prorrogação da decisão do STJ, que eu não sei encontrar, nem meu advogado encontrou. É um parecer do DETRO que escuda a decisão. Certamente o advogado sabe disso. Se o senhor não sabe, eu então. E estava o Pezão, estava o secretário Hudson Braga,
estava o senhor Zé Carlos Lavouras, estava o senhor Jacó Barata, estava o senhor Leles Teixeira, estava eu e o secretário Wilson Carlos. E aí eu disse, olha, porque eu fiz em janeiro, fevereiro e março, meus 3 meses de 2014. Outra coisa também, doutor Marcelo, que eu daria o conselho a qualquer político com popularidade que esteja fazendo um bom governo. Não tente fazer por fazer o seu sucessor. Não tente, em nome de tudo, fazer o seu sucessor. A política é feita a reciclagem, ela é muito positiva. O ego da gente, o poder, ele faz com que a gente, para se afirmar, eu inclusive, como estava passando em 2013, dificuldades, e havia 3 fortes candidatos, o Lindbergh Farias, o Garotinho, o Crivella, eu quis fazer o pesão de todo jeito. E aí, durante os meses de janeiro, fevereiro e março, eu reuni todos os colaboradores, os grandes colaboradores, no Palácio Guanabara. Leia-se Sérgio Andrade, Marcelo Odebrecht, Zé Carlos Lavouras, todos foram ao Palácio Guanabara para eu apresentar e dizer: esse é o meu candidato a governador, a partir de abril eu não trato de mais nada, todos os acertos, propina, ajuda de campanha, tudo junto com ele e com o Hudson Braga. Mas então, nessa reunião, quem te chamou? Eu chamei. Eu que chamei. Foi no Palácio Guanabara? Sempre no Palácio Guanabara. Você acertou 50 milhões. Exatamente. O senhor pode falar de novo a distribuição? O senhor falou 6 milhões para os conselheiros. 30 milhões para o candidato Pezão, 10 milhões para os conselheiros. 40 milhões. E 20 milhões ficaram para mim. Ele dá 60. Então... Não? Não, dá 50. Não, dá 60. 60 milhões. Mas foi isso. 1,5 milhão pago para mim todo ano, todo mês do ano de 14. Tá. Até o final de 14. Em 2015, o Pezão abre mão dos seus 420 mil reais e passa a me dar esse dinheiro, sendo que 100 mil para o Hudson Braga e 300 mil para mim. Isso dura até maio, no máximo junho, acho que nem chega a junho, de 2015. Continuo, eu recebi os 300, mas passei a receber 500 mil. E esses 500 mil permaneceram com o Bezerra pegando na Flores até 2016, setembro, né? Outubro. Eu fui preso em novembro. 10 milhões por ter sido. Durante o meu governo foi uma coisa que eu deixei de esclarecer ao senhor. Durante o meu governo, no período do Pisciani, ele recebia o dinheiro que eu recebia como presidente da LERJ, recebia lá 1 milhão, e ele tinha um trato de receber 1% das grandes obras. Durante o governo, durante o mandato, no meu segundo mandato, o deputado Paulo Melo não tinha esse trato de 1%. Então ele recebia o dinheiro da FETranspor, que ele sabe para quem ele dava, eu não sei, como também o Pisciani sabe para quem dava, eu não sei, e mais 700 mil reais, o Miranda faz uma pequena confusão, fala que é 900, é 700 mil reais, que eu dava, mas que eu fazia? Eu aproveitava do caixa da FETranspor. Então não havia movimento de dinheiro. O próprio Auro Novis, que já dava para o Paulo Melo, dava também para ele entregar aos deputados. O senhor falou desses... Pois então, mas o senhor falou outras pessoas aqui, né? O senhor falou do Regis, que recebeu desse dinheiro? Isso, recebeu. O Regis recebeu 2 milhões desse dinheiro. Desse dinheiro. A parte desses 60 milhões. Além desses... O Júlio Lopes recebeu... Já tem 62. Não é que começou. Eu estou frisando que para chegar aos 100... Só vai ver que vai chegar a 144. Por isso que o doutor Marcelo, quando me perguntou o valor, eu disse que está muito perto do valor que foi recebido. Do total, né? Do meu governo. E o Júlio Lopes recebia todo mês. Eu não tocava nesse assunto com ele, mas eu sabia que a FETranspor dava 100 mil reais para ele todo mês. Eu não tocava nesse assunto com ele, nem ele tocava nesse assunto comigo. Um outro secretário, não? O Júlio Lopes. Não, Além dele, não.
o senhor mencionou que 10 milhões foram para os conselheiros, 4 para o senhor Jonas Lopes. E 1 milhão para cada um dos conselheiros. Todos. Todos os conselheiros. Os 6 conselheiros. O Nolasco, Marco Antônio Alencar, Aloysio Neves, Marco Antônio Alencar, Aloysio Neves, Nolasco, José Graciosa. José Graciosa, inclusive, eu paguei advogado de defesa dele, mas não foi pela FETranspor. Eu posso esclarecer depois ao senhor, numa outra situação. Eu fiz uma empreiteira pagar o advogado dele. José Graciosa, Não, os conselheiros. Não, os conselheiros. Era o Aloysio Neves, o Marco Antônio Alencar, o Nolasco, o Graciosa, o Jonas como presidente, 5, mas são 7. São 7. São 7. Todos receberam. Com certeza todos receberam. Aloysio Gama, que era conselheiro, Aloysio Gama. Isso até que ano? Isso é 2014. 2014. Em 2015, quando o Jonas fala na delação dele que eu fiz uma aproximação, eu fiz essa aproximação com o Lavoura, já estava fora do poder, eles passaram a receber dinheiro. Mas dizer que só receberam aquilo não é verdade. Eles receberam comigo e o Jonas já vinha lá de interlocutor do Garotinho recebendo propina da FETranspor. E as informações que eu tenho é que a FETranspor pagava ao Tribunal de Contas, mas não sei de que modo e como. Esse dinheiro eu fiz questão de pagar, que como se tratava de um ato complexo que podia ser questionado, eu dei ciência ao Jonas e não aos demais conselheiros, dei ciência ao Jonas, dei ciência ao Paulo Melo, inclusive o dinheiro do Paulo Melo não foi pago. O Paulo Melo falou, deixa que eu acerto com o Lavouras para a campanha eleitoral. Eu não tratei desse recurso. E para minha estrutura interna, eu fiz isso que eu falei. E esse 1,5 milhão para o Aécio, como é que foi que aconteceu isso aqui em 2014? Isso foi em 2014, durante a campanha eleitoral, houve uma fase da campanha que a Marina passou. Desculpa. Ele já até falou isso. Pois é. Não, esse só tem Eu razão. não quero que o MP pergunte, porque não temos atribuição da competência. Uma coisa é ele falar, outra coisa é nós perguntarmos. Não, eu me penitencio, na verdade, é que eu... como o senhor pegou lá na prescrição... Não, ele 97, falou. É o acusado falando, eu não vou interromper o interrogatório. Mas nós perguntarmos é que não é possível. Tá. Seguindo, senhor Sérgio Cabral, essa relação com a FGV, consultoria, tá? Projetos, né? Isso. Quanto o senhor César Campos recebia para emitir os pareceres, se ele recebia, como é que era isso? Eu creio que isso eram contratos caros com a FGV, pagos pelo meu governo. Eu acho que o César Campos se remunerava lá por dentro da FGV. Não havia nenhuma propina, que eu tenha a informação. Eu não sei se além do que ele recebia como executivo da FGV, aquelas instituições beneficiadas pelos pareceres, por exemplo, no caso do metrô. No caso do metrô você tinha 3 instituições dando, digamos assim, fazendo controle. Você tinha a FGV, você tinha uma multinacional que dava consultoria a diversos metrô do mundo, que é a Halcro, e você tinha a Concremate do senhor Mauro Viegas. A FGV era uma delas e ganhou um bom recurso por isso. Eu não posso lhe precisar quanto. Agora, eu não sei se as empreiteiras davam para a FGV alguma coisa. Para o César Campos. Mas então, vamos tentar de uma maneira um pouco mais... Talvez esse relacionamento seja mais sutil do que a gente... tenha sido mais sutil do que a gente imagina. Perfeito. Quando o seu governo precisava de um parecer, ele precisava de um parecer em algum sentido. Claro. Como é que o César Campos ficava sabendo? O Regis Fischer, o Regis procurava o César Campos e dizia o que se precisava. Qual era a necessidade que o governo desejava. Por exemplo, no caso da linha 4, houve toda uma mudança ao meu ver, foi um desejo político meu,
ao meu ver, positiva para a população, que foi tirar a linha 4. Ela tinha um contrato absurdo, ao meu ver, que fazia com que a iniciativa privada construísse e cobrasse um ticket de R$10 e passava pelo Jardim Botânico, ia carregar mais ou menos 120 mil passageiros. Então nós mudamos o traçado, e de tal maneira que mudamos o traçado, colocamos a Odebrecht dentro da obra. Isso foi uma artimanha montada dentro do meu governo, porque a Odebrecht tem os famosos buracos do metrô do Moreira Franco. Moreira Franco licitou, mas não construiu nenhum metrô. Mas ficaram os buracos e as licitações. Então, as construtoras detinham as licitações. A licitação da Odebrecht terminava na General Osório. A partir dali não tinha mais. Tinha que, como eu queria que passasse por Ipanema e Leblon, foge um pouco o escopo da... Vou levar um puxão de orelha aqui do meu advogado. Então, a FGV também ajudava nesse sentido. Mas o senhor está dando um exemplo aí. Estou dando um exemplo. Estou dando do que a FGV... A própria licitação, que houve todo um estudo da licitação na FETransport feito pela FGV. Talvez o doutor Marcelo tenha me perguntado por isso. Foi falha minha não ter esclarecido. Nessa prorrogação, né? Não, eu achei que era esse estudo. Houve esse estudo, é verdade. Houve esse estudo da FGV para a licitação. Esse estudo avançou e esse estudo dava cobertura aos interesses das empresas de ônibus. Nós não licitamos porque não... O senhor está dizendo que o trabalho que a FGV fazia ele era viciado para atender ao objetivo ilícito que já tinha sido tratado entre pessoas do governo e... prestadores de serviço. Com certeza. Com certeza. Obrigado, senhor. Senhor Sérgio, o senhor perdeu dinheiro no incêndio da Transexpert? O senhor falou... Não, eu soube que teve gente que perdeu, esse boato correu, não perdi, não. Não perdeu? Não. Bom, mas perdeu depois, né? Os cofres públicos se beneficiaram, né? Graças a Deus. Voltou, só sabe que aquele dinheiro foram pagos 147 mil aposentados receberam o 13º do ano de 2017. Graças a Deus. Se não me engano. Graças a Deus. Isso acho que foi um momento positivo para a população, inclusive, para 147 mil aposentados que não estavam recebendo. Na verdade, acho que eles receberam o 13º de 2016 em 2017. 2017. Graças a Deus. Eu já me encaminho para o final, senhor Sérgio. O senhor desconhecia que Novis fazia essa parte dessa produção e distribuição de dinheiro? Não, eu conhecia. O senhor sabia disso? Sabia. O Carlos Miranda me informava. Ah, ele te informava? Me informava. O Carlos Miranda me informava que tratava. Não, eu não sabia do Novis com a Alerj a partir da minha saída, como quem recebia, quem não recebia. Mas essa parte da... Com certeza. Tanto que eu mandava o Miranda, como eu sabia que o Novis fazia para o Pisciani e fazia para o Paulo Melo, eu mandava entregar direto. Tanto que o Pisciani, quando deixou o mandato, o Miranda falou algo que, na delação dele, que ele está correto, eu dava 400 mil reais ao Jorge Pisciani todo mês. E dentro desse bolo da FETransport, se o senhor perguntar, o dinheiro da FETransport, materialmente, ele pouco veio para mim nesse período, porque eu mandava ou para o Pisciani, ou mandava para o Caixa Geral do Paulo Melo, para ele pagar a sustentabilidade do governo e mais o dinheiro que ele pagava da FETransport e que ficava com ele também. Então eu sabia que o Álvaro Novis fazia essa operação. Como ele já fazia a operação para ambos, via Jorge Luiz para o Pisciani e para o Paulo Melo, eu, em termos de logística, já deixava ele fazer e eu não ficava com o dinheiro. O senhor conhecia ele pessoalmente? Conheci, mas curiosamente conheci numa circunstância anos antes, por intermédio de um amigo que não tem nada a ver com... que mora em São Paulo, que era amigo dele, e aí fomos jantar na casa dele, eu fui padrinho desse meu amigo, isso estou falando de 1987, 88, eu nem deputado era. Depois, só fui vê-lo na prisão quando o doutor Marcelo Bretas removeu para Benfica aqueles que estavam em Bangu 9, ele foi, mas ficou só uma noite e foi embora, porque ele tinha feito a delação e foi embora. Só o cumprimentei. E a irmã dele,
A Adriana Novis é a chefe do cerimonial desde o governo Garotinho. E é uma excelente profissional, não tem nada a ver com nada disso. Né? Senhor Sérgio, eu só vou encerrar agora. Eu queria só tirar uma dúvida, que é quase uma dúvida pessoal minha, já que o Dr. Marcelo Bretas ele avançou um pouquinho nesse tema. O senhor acha que o senhor poderia ter feito tudo que o senhor realizou? Porque o senhor realizou muito como governador, sem receber essa fortuna? Claro, claro. Eu teria até muito mais autoridade. Eu teria muito mais autoridade. Por exemplo, o que eu vou dizer aqui já não é segredo para autoridades públicas. Já disse isso em depoimento ao Ministério Público Estadual, mas vou repetir aos senhores. O Maracanã deu prejuízo mesmo. Uma pessoa que o Dr. Marcelo Bretas inocentou, absolveu, com toda razão, um homem de bem, morador do Engenho de Dentro, um grande engenheiro, o Ícaro Moreno, presidente da IMOP. Eu pedia, a Odebrecht reclamava muito que o Maracanã dava prejuízo. E a Delta Engenharia havia saído por ter sido declarada inidônea. E aí eu mandei o Ícaro fazer um raio-x da obra do Maracanã. Eles reclamavam de 110 milhões de reais de prejuízo. E, ao mesmo tempo, o Benedito Júnior dizia que tinha que dar 20 milhões de reais para o Fernando Cavendish para ele ficar calado e não incomodar, porque o Fernando Cavendish tinha o desejo de participar da obra do metrô, para a Delta ganhar o certificado e poder, a partir dali, disputar outras concorrências. A Delta, só 5 ou 6 empresas no Brasil tinham esse certificado. Com a declaração de inidoneidade e com a radiografia feita pelo Ícaro Moreno no Maracanã, eu mandei colocar, o Regis foi quem cuidou disso, 110 milhões de reais na obra do metrô, para cobrir o prejuízo do Maracanã, e mais 20 milhões de reais para que eles pagassem o Cavendish. Esse tipo de diálogo não tem cabimento entre um governador e um prestador de serviço. Esse é um exemplo claro. Eu poderia dar outros, com o próprio Lavouras, que é o objeto aqui da ação. Quer dizer, um tipo de conversa, você tem que se dar o respeito. E eu não me dei o respeito nessas horas. Me dei o respeito em outras horas. Parte de mim, não, vou enfrentar, vou fazer o metrô, vou fazer o trem, vou manter a gratuidade, mas eu não sou mocinho, eu infelizmente capitulei. E isso é uma coisa que você, quando abre, é a teoria da janela quebrada. Não dá. Não dá. Se fizer uma vez, você vai fazer outras vezes. Senhor Sérgio, o senhor falou da FETransport, eu esqueci de perguntar para o senhor. Então a FETransport, ela agia concretamente para impedir que outros modais Agia. Que o serviço de transporte público fosse, desculpa a minha franqueza, fosse diversificado, aperfeiçoado. Tanto que o BRT para mim é uma caricatura. O BRT são corredores, não é transporte de massa. Acho que o maior exemplo do BRT e do metrô, por exemplo, é o passageiro desembarcando na estação Jardim Oceânico. Você chega com um trem com 2.000 pessoas e tem um ônibus de 350 lugares, no máximo, se couber 350 pessoas num BRT. Então acontece um afunilamento de pessoas ali no Jardim Oceânico, porque BRT não é. BRT é um corredor. Curitiba tem 1,5 milhão de habitantes. Então é muito bonitinho fazer em Curitiba, porque tem 2,5 milhões na grande Curitiba. O Rio de Janeiro tem 6,5 milhões de habitantes, 12 milhões de habitantes no Grande Rio. BRT não é transporte de massa. E aí, quando foi feito o bilhete único carioca, pela prefeitura, com todo respeito ao Eduardo Paes, era ônibus com ônibus. Isso é ridículo. Depois é que entrou o trem. Metrô não entrou até hoje. É um absurdo o bilhete único do Rio de Janeiro não aceitar outros modais.
Mais algum? E agora, perdão, agora nós estamos vendo um risco enorme de encampação de empresa, a novela de 83 sendo repetida, que será, ao meu ver, desculpa, hoje eu sou um preso apenas, mas será é a pior solução. Senhor Sérgio, então a questão por fim, a questão dos atos de ofício. Perfeito. O senhor mencionou que esses que estão narrados aqui empalidecem aí alguma coisa sobre Eles estão muito aquém, porque na verdade a isenção do ICMS era algo já combinado, por conta de todos os estados terem tirado o ICMS. Quer dizer, havia uma política da presidenta Dilma de redução, em função das confusões de 2013, de desoneração, a palavra era essa, desoneração do custo da mobilidade no Brasil. Essa era a palavra de ordem. Então nós reduzimos ICMS também para os trens, para onde a energia é fundamental, e reduzimos para os ônibus. E o IPVA estabelecemos a metade quando 90% dos estados não cobram o IPVA. Isso foi propina? Foi e não foi, porque na verdade o que foi mesmo é esse ato que eu estou dizendo para o senhor, que é um ato que o senhor deve achar nos processos do DETRA. Eu não sei de que forma isso foi feito, mas foi feito. Mas isso aqui também, nesse contexto. Corroborou, foi nesse contexto. Tá. Obrigado, senhor Sérgio. Ok. As demais defesas gostariam de fazer alguma pergunta? O advogado do interrogando quer fazer alguma pergunta? Um esclarecimento. Podemos encerrar? Pode ser.